Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma noite, mais uma vez, para falar do nosso mestre, para falar do nosso rei. Mas assim, eu já aqui declaro para você que não estava nos nossos planos de estar hoje já gravando, mas o nosso Deus, ele tem falado muito forte aos nossos corações, de ontem para hoje. Deus tem falado, Deus tem ministrado uma palavra no nosso coração, né? E quando o nosso Deus fala, temos que obedecer, não é isso? Então, já quero dizer aqui para você que o nosso Deus, ele é um Deus de amor, ele é um Deus de graça, ele é um Deus de paz. E já gostaria aqui de estar lendo com você. Quero te dizer que o nosso Deus é um Deus de eternidade. Ele é eterno. Gostaria de ler aqui no livro de Isaías 57, apenas um versículo. Vamos ler o versículo 15, onde nos diz assim nessa noite: porque assim diz o elevado e exaltado, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Eu habito no elevado e santo lugar, também com aquele que é de um espírito contrito e humilde, para reanimar o espírito do humilde e para vivificar o coração dos que são contritos. Então aqui o nosso Deus, ele nos revela nessa noite que ele é um Deus de eternidade. É um Deus que está elevado e exaltado. Mas ele diz aqui que ele habita no santo lugar. Ele diz aqui que habita no lugar santo, mas ele diz também que habita dentro de um coração contrito e humilde, para que ele venha nos reanimar. Ele reanima o espírito do humilde. Ele vivifica o coração dos que são contritos. Então, nessa noite nós temos uma palavra do céu para a tua vida. Temos uma palavra diretamente do trono da graça. O nosso Deus nessa noite, ele vai falar aqui conosco. Ele vai nos confrontar. Ele vai olhar para dentro de nós. Ele vai fazer com que eu e você olhe também para dentro de nós e veja o que existe lá dentro, o que existe realmente dentro do meu coração, o que existe verdadeiramente na tua mente. O nosso Deus, ele é um Deus que escolheu um povo cheio de defeito, um povo todo quebrado, um povo onde ninguém dava nada, para ser aperfeiçoado por ele. Deus pega aquele que você olha não é nada, mas Deus traz para perto dele. Deus traz para o seu aconchego. Deus traz, coloca debaixo das suas asas e faz dele, Deus faz ele semelhante a ele. Deus pega aquele que ninguém dá nada. O nosso Deus, ele olha tanto para o pobre como ele olha para o rico. O nosso Deus é um Deus que olha para a viúva, para o órfão.
Ele olha para aquele que ninguém dá nada. Ele olha também para o forte, ele olha para o fraco. Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. Ele vê tanto a mim como você. Mas o que vai fazer a grande diferença é o que você faz. É o que você tem para oferecer a esse Deus. Porque a palavra de Deus diz que quanto mais eu me achego, mais eu vou encontrar Deus. Quanto mais eu procuro, mais eu vou encontrá-lo. Quanto mais eu fico perto, mais achegado estará o nosso Deus. Então nessa noite eu quero te dizer que o nosso Deus, ele é um Deus de eternidade. Então Deus, ele chama esse povo de igreja. Ele diz que essa igreja um dia será gloriosa e irá morar em um lugar de ruas de ouro. A sua igreja, que é esse povo que ele pegou, transformou. Esse povo vai para a eternidade com Deus. Esse povo vai morar em ruas de ouro. Esse povo vai morar em um lugar que lá haverá somente risos. Lá não existirá choro. Lá você não vai ter nada que venha te fazer sofrer. Tristeza não entra lá. Lá só é glória a Deus, aleluia. Lá é um lugar de alegria, lugar de risos. É para esse lugar que o Senhor Jesus vai levar esse povo. Esse povo que se chama igreja. Esse povo que é a igreja dele. Esse Deus, ele é um Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de amor. Ele é um Deus, ele é o Deus dos humildes. Deus, ele é um Deus que vai muito além do nosso entendimento. Ele ultrapassa tudo. Ele ultrapassa todas as barreiras. Ele ultrapassa a nossa mente. Ele vai além do nosso entendimento. Nós não conseguimos entender, mas precisamos apenas aceitar. Precisamos apenas acreditar em um Deus que pode todas as coisas, em um Deus que pode transformar tudo. Então nessa noite a pergunta para mim e para você é: o que Deus vê em mim e em você? O que o nosso Deus vê? O que Deus vê hoje? Se Deus pegar a sua máquina do seu raio-x e passar esse raio-x em você, o que é que ele vai encontrar nessa noite? Te pergunto, há um fogo consumidor que mexe com as tuas estruturas, onde quanto mais você adora, mais você sente vontade de estar perto, onde quanto mais você quer estar perto, mais vontade você tem de estar no lugar onde o Senhor está. Você é um adorador que vive na presença. Você é o adorador, aquele adorador que vive a presença de Deus. Porque o adorador que vive essa presença, ele não teme o dia mau. Ele não teme a fome, ele não teme a escassez. Não tem dia ruim para aquele que vive a presença de Deus. O adorador que vive a presença de Deus, não existe fardo pesado. Porque o nosso Deus trocou o que era pesado e nos deu um fardo leve. O nosso Deus pegou todas as nossas dores e levou sobre si. Aquele que vive a presença não tem tempo ruim. Aquele que vive a presença
é um fiel adorador. Ele vive a desejar a presença do nosso Rei. Ele vive a adorar o nosso Rei. Esse é o fiel adorador que vive a presença do nosso Deus. Não falta pão, não falta fé. A sua fé ela é inabalável quando você vive essa presença. Pois o dono de todas as coisas, ele está passando todas as situações contigo, sejam elas difíceis, sejam elas alegres. Quando você vive a presença de Deus, essa presença é 24 horas sobre a tua vida. Deus vê em mim e em você o desejo de acertar sempre, porque aquele que tem um coração voltado para Deus, ele vive o desejo de acertar. Ele vive olhando para dentro de si e fazendo uma autoanálise todos os dias, observando qual área ele hoje não acertou, o que poderia ser melhor, o que ele poderia fazer para se tornar uma pessoa melhor, o que ele poderia fazer para chamar a atenção de Deus para si. O verdadeiro adorador, ele tem essa preocupação de estar no certo, de tirar de letra tudo aquilo que vem para lhe atrapalhar. Então Deus vê em você o desejo de acertar, de estar em lugares que você vê Deus. Deus vê no seu coração arrependimento quando você dá um passo fora dos desejos de Deus. Quando você dá um passo e você tem certeza que aquele passo foi fora da vontade do Senhor. Há esse desejo ardente de arrependimento. Então o nosso Deus, ele conta comigo e contigo. Então o nosso Deus, ele quer olhar para dentro do nosso coração e ver essas qualidades de um adorador, onde ele está preocupado em não errar, em acertar sempre. Um verdadeiro adorador, ele está preocupado em o Senhor olhar para dentro dele e encontrar nele pontos positivos, de encontrar nele um caminho de perfeição, um caminho rumo à perfeição. Então eu e você não podemos estar desatento, nós não podemos nos estar satisfeito com qualquer coisa. Nós temos que estar todos os dias buscando em Deus a perfeição. Quando mais eu me chego a Deus, mais Ele está perto de mim, mais Ele se aproxima, mais Ele me abraça, mais Ele fala comigo. Assim é com você também. Então eu e você temos que estar preparados para quando o Senhor passar o seu raio-x sobre a nossa vida. Temos que estar preparados para oferecer o melhor para o nosso Deus. Deus, como eu já disse nessa noite, Ele vê o grande, vê o pequeno. Ele se importa com o pobre, Ele se importa com o fraco. Mas o que Deus vê em mim e em você? Mas o que Deus tem visto em nós? Tem chamado a sua atenção? Tem mexido com as estruturas do nosso Deus? Em 1 Samuel 16, versículo 17, apenas a parte B nos diz assim: porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Mas o nosso Deus, Ele vai encontrar dentro de nós um coração adorador. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Deus, em seus mandamentos, Ele diz assim:
Amai-vos a mim. Amai-vos a mim e também o teu próximo. Há aqui um mandamento onde Deus diz: ama a mim, mas ama também o teu próximo. E a segunda pergunta nessa noite é: o que Deus vê sobre você relacionado ao teu próximo? Em Colossenses 3:12 ao 15 nos diz assim nessa noite: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revista-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que o elo é perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. 1 Tessalonicenses 3:12 nos diz assim: que o Senhor faça crescer e transborde o amor que vos tem uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Aleluia! Então, que o nosso coração tenha o desejo de fazer sempre um pouco mais pelo nosso próximo. Que exista dentro do nosso coração a sede, o desejo de fazer o bem, o desejo de fazer muito mais pelo nosso próximo. Deus diz: amai-vos uns aos outros, amai o teu próximo. Então, quando o Senhor Deus olha para o teu coração, o que Ele vê quando está relacionado o teu próximo, o teu irmão? O que é que o Senhor vê dentro de você? A dor do outro tem que mexer com as tuas estruturas. A dor do teu próximo tem que te incomodar. A dor do teu próximo você tem que sentir. Então busque no Senhor Jesus esse amor pelo teu próximo. Busque no Senhor Jesus esse desejo de ajudar, esse desejo de estar perto, esse desejo de compartilhar, esse desejo de perdoar. A palavra de Deus diz que aquele que não perdoa não será perdoado por Deus. Então, se você quer o perdão de Deus para a tua vida, aprende a perdoar o teu próximo. Aprende a liberar o teu próximo no mundo espiritual. Mesmo que ele tenha te magoado, mesmo que ele tenha te ferido, mesmo que ele tenha te traído, libera ele no mundo espiritual. Perdoa o teu irmão, perdoa o teu próximo. Melhor perdoar. Melhor, tira de cima de ti essa carga que não é tua. Assim como tu deseja o perdão de Deus, perdoa o teu irmão também. Por mais que tenha doído, por mais que ele tenha te ferido um dia, mas perdoa o teu irmão, abraça o teu irmão, beija o teu irmão, compartilha com o teu próximo. Deus, Ele se alegra com essa atitude. Deus quer ver esse amor dentro de você. Então, mesmo que sejamos traídos, feridos, mas deixe o amor de Deus. Deixe o amor de Deus fluir na tua vida. Deixa Deus ver dentro do teu coração essa bondade, essa compaixão. Tenha compaixão pelo teu próximo. Quero te dizer nessa noite que Jesus, Ele é o melhor exemplo de compaixão. Ele é o melhor exemplo de bondade, de fidelidade, de amor. Então se espelha em Jesus. Se espelha no Rei da Glória. Se espelha em Jesus de Nazaré.
se espelha que Ele tem todas essas qualidades. Sente o coração de Deus nessa noite. Você que está aqui nos ouvindo, nós estamos falando aqui de um coração onde Deus vai olhar para ele. E a alegria de Deus é quando Ele olha para um coração e Ele vê nele compaixão, quando Ele vê nele amor, quando Ele vê nele preocupação pelo próximo, quando Ele vê nele a preocupação de estar bem na presença dEle. Deus se alegra quando Ele vê o desejo meu e teu de acertar, de se desviar do mal, de se desviar do pecado. Deus, Ele se sente feliz com isso. Então eu quero te pedir nessa noite, enxergue o necessitado, enxergue o teu próximo, dê o melhor de si. Se você já faz alguma coisa pelo teu próximo, faz um pouco mais, te esforça um pouco mais, busca um pouco mais. Não sejamos egoístas. Aquilo que o Senhor Jesus te deu de graça, compartilha. Compartilha a palavra do Mestre. Compartilha o amor de Jesus. Não existe melhor presente hoje do que você compartilhar essa palavra que foi te dada de graça. Você não pagou nada por ela. Então busca no Senhor Jesus a palavra dele e compartilha com o teu próximo. Compartilha essa riqueza que foi nos dada de graça. Eu não paguei nada por ela. Pelo contrário, o Senhor Jesus que pagou um alto preço pela minha vida. Então hoje, como ministra da casa de Deus, como adoradora, estou aqui para proclamar o reino de Deus, para proclamar o seu amor, a sua fidelidade. Então faça a mesma coisa. E a pergunta mais uma vez é: quando o Senhor olha para você, o que Ele vê? Quando o Senhor procura algo em você, o que Ele vai encontrar? O que Deus vai encontrar dentro do seu coração? Então nessa noite aqui eu já quero ser grata a Deus por essa palavra que Deus tem falado desde ontem ao meu coração. A pergunta de Deus foi: o que é que eu posso encontrar quando eu olho para você? Então que o nosso Deus possa encontrar o melhor dentro de você. Que Deus te abençoe, que Deus lhe dê uma noite maravilhosa. Esteja sempre na presença dele. Quero te pedir que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva nesse canal, que você deixe o seu like. Então faz tudo isso que é muito importante para nós, tá bom? Boa noite, Deus abençoe. Amém.